Acabamos de voltar para Lisboa para conferir se o Lisboa Card continua sendo tão bom quanto era no passado. E não é que as novidades que achamos nos encantaram. Então, resolvemos unir o útil ao agradável nesse vídeo. E montamos um roteiro para que você aproveite 3 dias em Lisboa visitando as atrações mais importantes da cidade na companhia do Lisboa Card. Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e estou em Espanha Total, o canal onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha e de vez em quando pela vizinha e querida Portugal. O canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Espanha, com a ajuda das nossas dicas e também dos nossos guias de viagem. O Lisboa Card é o passe turístico oficial da cidade. Para quem visita uma cidade, os passes turísticos são sempre um mistério. Será que valem a pena? Será que não? Há passes turísticos ótimos e outros nem tanto. E muitas vezes é necessário esquentar bastante a cabeça para chegar a alguma conclusão definitiva sobre a conveniência ou não do passe. Hoje estamos de volta com o Lisboa Card para atualizar as informações sobre o passe e sobre os preços. Como sempre, compramos esses 2 passes pagos do nosso próprio bolso, porque é como fazemos as coisas aqui no canal. Quando você paga por um serviço, valoriza ele de forma diferente e também tem independência absoluta para dar sua opinião. Assim, não devemos nada para ninguém, nosso compromisso é com você. Vamos primeiro com o básico do cartão e depois vamos ver como aproveitá-lo ao longo de 3 dias. O Lisboa Card é um passe turístico de uso individual, ou seja, cada visitante deve ter o seu. O Lisboa Card inclui um passe de transportes e um passe de atrações no mesmo cartão. Um cartão e 2 passes diferentes. Com o passe de transporte que você recebe com o Lisboa Card, você vai poder fazer viagens ilimitadas no transporte público de Lisboa, incluindo o metrô, os autocarros, que são os ônibus, os elétricos, que são os bondes de Lisboa, os elevadores, incluindo o elevador de Santa Justa, os ascensores, que são os funiculares, e várias linhas de trem, incluindo as que vão até Cascais, até Sintra e através da ponte 25 de abril. Aproveitamos para lembrar que contamos no canal com um vídeo onde explicamos com detalhe como é o transporte público da capital portuguesa. O transporte de Lisboa é um verdadeiro show e se você quiser aproveitar a cidade ao máximo, deve conhecê-lo bem. Vimos a parte do transporte, vamos ver a parte das atrações. Com o passe de atrações incluído no Lisboa Card, você entra de graça em 40 atrações e com descontos de entre 10% e 50% em outras atrações. O passe é vendido em 3 formatos: 24, 48 e 72 horas. O que conta para começar a contabilizar a validade do passe é seu primeiro uso. Se você compra um passe de 24 horas e começa a utilizá-lo às 17 horas de um dia, será válido até às 17 horas do dia seguinte. Você pode comprar o Lisboa Card em um escritório de turismo ou antes de viajar em muitos sites na internet. Se você quiser comprar o passe antes de viajar, nossa indicação é o site da Civitatis, que você está vendo na tela agora, nosso site parceiro, onde fizemos a compra dos nossos próprios Lisboa Card. Na Civitatis, você paga o mesmo preço que no escritório de turismo, mas cada vez que é vendido um passe seguindo nosso link, levamos uma pequena comissão. Você vai ver o link no primeiro comentário embaixo do vídeo. Finalizada a compra na Civitatis, você vai receber um voucher que deve imprimir e levar até um escritório de turismo para fazer a troca. Nós fizemos essa troca no escritório de turismo do aeroporto de Lisboa. No aeroporto, o escritório de turismo fica quase na frente da parte onde os passageiros que chegam saem na parte aberta do aeroporto. Você sai, vira à direita e depois vira à esquerda.
você vai trocar seu voucher pelo cartão. Lembrando que o prazo de validade só vai começar a contar a partir do momento que você usar o passe pela primeira vez. Então você pode trocá-lo no aeroporto, mas não precisa usá-lo para sair do aeroporto. Se você não chegar em Lisboa de avião, pode trocar o voucher nos principais escritórios de turismo da cidade. Importante, você precisa assinar o cartão e colocar a data e hora do primeiro uso. O cartão de transporte é usado da mesma forma que o cartão navegante. Independente do transporte que você usar, sempre tem que validar a viagem, seja nos leitores no metrô ou dentro dos ônibus e dos bondes, encostando o cartão no leitor. No caso das atrações gratuitas com o cartão, na imensa maioria você vai na fila rápida para quem já tem o ingresso comprado. Mostra o cartão ou valida o cartão num totem que tem em algumas atrações e entra na atração. Por exemplo, no Mosteiro dos Jerônimos, que é uma atração muito procurada, você se junta direto na fila rápida, não precisa passar pela bilheteria. No Castelo de São Jorge, há uma fila rápida para quem tem o Lisboa Card. Junto à entrada ao castelo, junte-se nessa fila. É na Torre de Belém, onde você precisa passar primeiro pela bilheteria para retirar seu ingresso. A bilheteria fica a 100 metros da entrada na torre. Nessa bilheteria há também uma fila rápida para quem tem o Lisboa Card. Nas atrações que oferecem desconto, você passa pela bilheteria para comprar seu ingresso com o desconto concedido. Para rentabilizar o Lisboa Card, o segredo está em selecionar atrações de maior valor para maximizar a economia. A seguir, nossa proposta de roteiro para 3 dias em Lisboa, utilizando o Lisboa Card e seguindo essa estratégia. Todas as atrações que visitamos ao longo desses 3 dias, todas são gratuitas com o Lisboa Card. No primeiro dia visitamos o Panteão Nacional, que é de graça com o cartão. Em vermelho na tela você vai ver a economia que você pode fazer hoje em cada atração que visitamos. O Museu Nacional do Azulejo, de graça com o cartão. O Centro Interpretativo da História do Bacalhau, de graça com o cartão. O Lisboa Story Center, de graça com o cartão. E o Arco da Rua Augusta, de graça com o cartão. E usufruímos um passe de transporte de 24 horas, incluído no cartão. O Panteão Nacional é um grandioso monumento que homenageia personalidades ilustres da história portuguesa. O Panteão foi instalado no prédio em 1966, com o propósito de perpetuar a memória de cidadãos ilustres de Portugal. Vários deles estão enterrados no próprio panteão, como a fadista Amália Rodrigues, a poetisa Sofia de Mello Breiner Andresen ou o futebolista Eusébio, além de bastantes figuras políticas do país. Vários cenotáfios homenageiam os navegadores Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, assim como ao poeta Luís de Camões. O Panteão está aberto à visitação e é possível subir no terraço que rodeia o gigantesco cimbório que coroa o prédio. Não precisa dizer que as vistas de Lisboa do alto do Panteão são muito bonitas. O metrô mais próximo do Panteão é Santa Apolônia, na linha azul. Mas se você pegar algum ônibus que deixe você mais próximo do Panteão, vai evitar uma íngreme subida. Uma arte tipicamente portuguesa que você vai achar espalhada por Lisboa toda são seus maravilhosos azulejos. São azulejos de todos os tamanhos, temáticas e cores, que refletem diversas influências incorporadas ao longo dos séculos e que provam que a maestria atingida pelos portugueses na arte do azulejo é simplesmente insuperável. E um lugar sensacional para quem gosta de coisas bonitas e quer saber mais sobre a história de uma arte que forma parte da identidade portuguesa é o maravilhoso Museu Nacional do Azulejo. O museu fica ao norte do centro de Lisboa e, como o metrô não chega perto, para visitar o museu você vai pegar um ônibus. Há um ponto bem na porta e são várias as linhas que chegam até o museu. O Centro Interpretativo da História do Bacalhau é um pequeno museu que permite conhecer mais uma importante senha de identidade portuguesa, sua paixão pelo bacalhau. Qualquer descrição da importância do bacalhau na cultura portuguesa vai ficar curta. Você já deve ter ouvido falar que há
tantas receitas de bacalhau quantos dias tem o ano, se não mais. O centro contém muitas instalações interativas que explicam como um peixe extraído das frias águas do Atlântico Norte ocupou um espaço tão importante em Portugal. A visita é bastante divertida, tanto para adultos quanto para crianças, com direito a fazer o ridículo, como vemos agora na tela. O Lisboa Story Center, com o nome em inglês, é um pequeno museu que, através de instalações interativas, conta de forma muito amena a história de Lisboa. A viagem no tempo percorre momentos de destaque na história da cidade, dos tempos dos romanos até quase o presente, incluindo uma simulação do devastador terremoto de 1755 que mudaria a face de Lisboa para sempre. No coração da Lisboa mais turística, conectando a Rua Augusta com a Praça do Comércio, está o Arco do Triunfo da Rua Augusta. É uma obra do século XIX que foi levantada como parte do grande esforço de reconstrução de Lisboa após o terremoto que destruiu a cidade. O arco conta com um mirante localizado no alto com vistas muito bonitas, tanto para a Baixa, o Chiado, a Alfama e o Castelo, por um lado, como para a Praça do Comércio e o Tejo, pelo outro, além de contemplar de perto as gigantescas esculturas que coroam o arco. O acesso ao arco está na parte do arco que dá para a Rua Augusta. A subida é feita de elevador primeiro e mais tarde por 2 lances de escada. O Centro Interpretativo da História do Bacalhau, o Lisboa Story Center e o Arco da Rua Augusta ficam na Praça do Comércio, bem próximo da estação do metrô Terreiro do Paço da linha azul e de muitas linhas de ônibus e bondes. É muito fácil combinar as 3 visitas no final do primeiro dia do roteiro. No segundo dia visitamos o Mosteiro dos Jerônimos, de graça com cartão, a Torre de Belém, de graça com cartão, o Padrão dos Descobrimentos, agora de graça com o cartão, uma novidade, sendo que antes só dava um desconto, e o Pilar 7 de graça com o cartão. E usufruímos um passe de transporte de 24 horas. O Mosteiro dos Jerônimos, no bairro de Belém, é uma extraordinária obra declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Foi construído entre os séculos XVI e XVII e é o máximo exemplo da arquitetura manuelina, também conhecida como estilo gótico português, marcado por sua exuberância de formas. São destaque as fachadas exteriores do mosteiro e, muito especialmente, o magnífico claustro, de uma beleza estonteante. Igualmente interessante é a igreja, onde estão enterrados o poeta Luís de Camões, o navegante Vasco da Gama e parte da família real portuguesa. Para chegar no Mosteiro dos Jerônimos, você vai pegar o bonde 15, que conta com um ponto na porta do mosteiro. A Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos ficam também na região de Belém e dá para chegar neles caminhando a partir do mosteiro. A Torre de Belém é um dos monumentos mais visitados da cidade e, junto com o vizinho Mosteiro dos Jerônimos, forma parte da lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Localizada na desembocadura do rio Tejo, a torre fez parte de um sistema de defesa marítima de Lisboa e teve uma grande importância na época dos descobrimentos, protegendo o porto de onde partiam os exploradores portugueses. A torre tem muitos dos elementos típicos da arte manuelina, com influências islâmicas e orientais. Sua parte exterior é muito linda. O interior da torre está aberto à visitação, apesar de estar carente de conteúdo. Mesmo assim, é uma visita interessante. O Padrão dos Descobrimentos é uma escultura monumental junto ao rio Tejo. Tem forma de uma caravela estilizada apontando para o mar, com o infante Dom Henrique na proa, acompanhado pelos protagonistas dos descobrimentos portugueses, esculturas que representam navegantes, soldados, evangelizadores e artistas. No topo do monumento há um mirante. O acesso é feito de elevador e com um pequeno lance de escadas. E as vistas do alto são maravilhosas. Na frente do monumento, no chão, há uma enorme e preciosa rosa dos ventos.
A ponte suspensa 25 de abril, que atravessa o estuário do Rio Tejo na sua parte mais estreita, conectando Lisboa com a cidade de Almada, é uma das primeiras imagens que vem à cabeça quando você imagina Lisboa. E para ter um contato mais próximo com a ponte, terminamos o dia visitando a atração conhecida como Pilar 7. Localizada em um dos maiores pilares que sustentam a ponte, a experiência no Pilar 7 permite conhecer a história da construção da ponte e perceber o espantoso tamanho dos seus componentes. O ponto alto da visita acontece em cima, no alto do pilar, onde você vai subir de elevador. Do alto, além de vistas de Lisboa, você vai poder ver e ouvir a ponte de perto. E se você tiver coragem, você poderá caminhar sobre uma plataforma de vidro pendurada nas alturas. O bonde 15 vai deixar você a 10 minutos caminhando até o Pilar 7. No terceiro dia visitamos o Palácio Nacional da Ajuda, de graça com o cartão, o Museu do Tesouro Real, de graça com o cartão, o Museu Nacional dos Coches, de graça com o cartão, e o Castelo de São Jorge, agora de graça com o cartão. E usufruímos um passe de transporte de 24 horas. O primeiro lugar do dia foi o Palácio Nacional da Ajuda. Trata-se de um palácio construído no século XIX, no estilo neoclássico, onde morou a família real portuguesa, até a proclamação da República em 1910. Hoje, o palácio é um extenso museu onde você poderá conhecer como foi a vida dos monarcas portugueses durante o período da ocupação do prédio. O palácio ainda é usado hoje para cerimônias oficiais da Presidência da República Portuguesa. O palácio fica no bairro da Ajuda, próximo de Belém, e você pode chegar nele com o elétrico 18, que parte do Cais do Sodré, ou com várias linhas de ônibus. Essas mesmas opções de transporte servem para o segundo museu que visitamos, o Museu do Tesouro Real, que compartilha o prédio com o Palácio Nacional da Ajuda. O moderno Museu do Tesouro Real foi inaugurado em 2022. O museu é espetacular, começando pelo prédio. Dentro de uma construção branca e luminosa, foi criada uma estrutura que simula um grande cofre, onde são guardadas as joias e outras maravilhas acumuladas pela coroa portuguesa. No total, o museu conta com 11 seções diferentes, com muitos painéis explicativos, contando a história dos objetos expostos e com painéis interativos também. Finalizada a visita ao museu, descemos caminhando pela Calçada da Ajuda até Belém. É tudo descida, aproximadamente 15 minutos, mas se você não quiser caminhar, pode pegar um ônibus, lembre que está incluso no Lisboa Card, e o ponto fica junto à porta do Museu do Tesouro Real. E vamos de novo no mapa para ver a localização das duas sedes do Museu Nacional dos Coches nossa próxima visita. Nem todo mundo fica sabendo que o museu conta com duas sedes, cada uma com seu charme diferenciado. Na primeira visita da tarde, entramos na sede moderna do Museu Nacional dos Coches, um prédio imenso inaugurado em 2015 e que concentra a maioria da coleção do museu. O museu original foi inaugurado em 1905. A rainha consorte de Portugal, Amélia de Orleans, esposa do rei Carlos I, quis que a coleção de carruagens da Casa Real fosse preservada. É uma coleção espetacular, com peças de uma grande beleza e muito ricamente decoradas. No papel, você pode não achar demais de um museu com essa proposta. Na hora que você percorre as salas, fica maravilhado com as peças expostas. A coleção inclui coches dos séculos 17, 18 e 19. Após a visita ao Museu Moderno, fomos conhecer o Museu Antigo, que fica no prédio original do museu. Apesar de que unicamente conserve uma parte pequena do acervo, a imensa maioria foi trasladada para o prédio moderno. Vale a pena entrar no Museu Antigo porque o prédio é muito lindo. Para finalizar o dia, pegamos o moderno bonde 15, quase na porta do Museu dos Coches, e viajamos
viajamos até o ponto final na Praça da Figueira. E na própria Praça da Figueira pegamos o ônibus 737, que em uma subida quase impossível pelas estreitas ruas da Alfama, passando na frente da catedral, curva para aqui, curva para lá, deixou a gente na muralha do castelo. Dominando a cidade do alto, o Castelo de São Jorge, declarado Monumento Nacional, é uma das principais atrações turísticas de Lisboa. Foi construído na metade do século XI, em um lugar onde já existiam moradores na antiguidade. A visita à fortificação permite percorrer as muralhas e subir em torres. Graças à sua posição dominante sobre a cidade, você vai curtir o tempo todo vistas maravilhosas de Lisboa. Por sinal, o castelo conta com um dos miradouros com vistas mais bonitas da cidade. O castelo é a incorporação mais recente no Lisboa Card. Agora você entra de graça, também é uma das atrações top de Lisboa e uma das mais caras também. Acabou sobrando bastante tempo nesse terceiro dia e por isso pegamos o ônibus de volta do castelo até a Praça da Figueira. Mais uma vez por ruas estreitas e giros impossíveis. Caminhamos até a base do ascensor do Lavra, que fica próximo, e subimos na estação superior. Descemos e subimos no ascensor da Glória. E da estação superior do ascensor da Glória, caminhamos até a parte superior do elevador de Santa Justa para descer por ele. A fila para descer é sempre muito mais rápida que a fila para subir. No mapa, a localização da pequena rota que fizemos para terminar o dia, com os 2 ascensores que acabamos de mencionar e o elevador de Santa Justa. Poderíamos ter visitado mais atrações? Poderíamos, sem dúvida, mas fazemos tudo com calma. E mesmo assim conseguimos entrar em bastantes lugares e fazer valer o investimento feito no cartão. Insistimos, fizemos tudo com calma. Sim, teria dado tempo de incluir mais atrações. E lembre também que nesses 3 dias você vai querer aproveitar para andar de bondes, ascensores e o elevador de Santa Justa, como acabamos de ver. E vamos com as contas, que é a forma mais fácil de saber se o passe compensa. A economia é a que você vai ver agora na tela. Incluímos na conta o valor de 3 passes diários de transporte. As despesas que teríamos feito se não tivéssemos o passe seriam de 128,90 euros. Pagamos pelo passe 54 euros, portanto para a gente o passe gerou uma economia de 74,90 euros por pessoa. Vamos com vários esclarecimentos. Primeiro, você é livre de escolher as atrações do seu interesse e também visitá-las na ordem que você preferir. No vídeo, apresentamos o que a gente fez e que deu bastante certo. O segundo esclarecimento é que você deve tomar cuidado com a segunda-feira, quando fecham muitos museus e monumentos em Lisboa. Então não compre o Lisboa Card pensando utilizá-lo em uma segunda-feira. E o terceiro esclarecimento é sobre a conveniência de utilizar o Lisboa Card para visitar Sintra. O cartão inclui o trem até Sintra, mas achamos que não seja uma boa ideia utilizar o cartão para visitar Sintra, porque o passe não inclui atrações gratuitas. Unicamente um pequeno desconto em algumas atrações. Se você usar o Lisboa Card para Sintra, nesse dia as economias serão muito pequenas e pode não compensar o investimento. Então, resumo final. Gostamos muito do passe. Do ponto de vista da economia, ficou claro que foi um ótimo investimento. Além das atrações mencionadas, aproveitamos para subir nos ascensores e elevadores da cidade para andar de elétricos. Nos movimentamos muito usando o transporte público. Gostamos dos passes que incluem o acesso sem ter que pagar mais nada às atrações turísticas. E o Lisboa Card inclui as atrações mais importantes da cidade, como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos e agora também o Castelo de São Jorge. Achamos que tanto a compra, a troca do voucher e a forma de usar o passe foram muito fáceis. Então, se você quiser dedicar 1, 2 ou 3 dias
em Lisboa para visitar atrações pagas, o Lisboa Card pode ser também um bom investimento para você. Mas sempre, no caso de passes turísticos, você precisa avaliar quais atrações gostaria de visitar e fazer as contas para saber se a despesa compensa. Pode ser que você escolha outros lugares diferentes dos que mostramos para você, não sabemos. O Lisboa Card deu muito certo, tanto que já usamos em 2 viagens diferentes para Lisboa. Mas precisa dar certo para você também. Como sempre, se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto deste vídeo, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Falando em Lisboa, você vai ver agora na tela a lista de vídeos que já publicamos no canal dedicados à capital de Portugal. Muitas informações importantes para uma visita perfeita a Lisboa. Estamos aguardando por você nesses vídeos desde já. Vamos lá!